Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal China to Brasil. Hoje trouxemos um formato diferente e vamos conversar sobre o livro O Problema dos Três Corpos, que é um romance de ficção científica escrito pelo autor chinês Cixin Liu. O livro já recebeu diversas premiações pelo mundo e já vendeu mais de 10 milhões de cópias. Ele foi um sucesso tão grande que já saiu uma série na Tencent TV, que é uma streaming chinesa, e ele tá para ser lançado agora na Netflix no dia 21 de março. E promete ser um grande sucesso devido ao alto investimento que a Netflix está tendo nesse projeto e também é dos mesmos diretores de Game of Thrones. O livro faz parte de uma trilogia que é composta por O Problema dos Três Corpos, A Floresta Sombria e O Fim da Morte. E a história do Problema dos Três Corpos gira basicamente em torno de um videogame, onde os jogadores descobrem um universo alternativo, que é regido por três sóis, e várias descobertas, várias coisas vão acontecendo dentro desse jogo que interferem na sociedade e na humanidade. O livro começa em meio a um conflito que se passa ali durante a Revolução Cultural da China, na década de 60. E aí a Wendy, que é uma das personagens principais da série, vê o pai dela sendo assassinado de uma forma muito brutal. Isso, e aí depois de um tempinho, a Wendy ela começa a trabalhar para a base da Costa Vermelha. E aí nessa base acontece o projeto ultra secreto do governo, onde eles pesquisam por ondas trabalham, né, com ondas solares, rádios e busca por vida inteligente fora da Terra, busca por extraterrestre. Só que essa parte do extraterrestre, a Wendy ela não fica sabendo logo de cara. Ela vai trabalhando ali na base, vai ganhando confiança, até que ela passa a saber, né, ela descobre sobre essa questão dos extraterrestres. E aí ela encontra uma oportunidade de mandar um sinal, na verdade, a base recebe um sinal, né, um sinal de fora do universo, e aí ela vê a oportunidade de responder e de mandar um sinal da nossa localização. É importante mencionar aqui que ela faz essa resposta, né, para fora do nosso planeta, justamente como uma forma de se vingar, né, da morte dela, da morte do pai dela, que aconteceu ali naquele período de tanto conflito na China. Depois nós temos um salto de 40 anos e nós somos levados à história do Wang, que é um especialista em nanomateriais, que se vê no meio de suicídios, né, de vários cientistas. Inicialmente, dois policiais vão até a casa dele para conversar com ele para ver se ele já teve contato com um grupo chamado Fronteira das Ciências. E aí ele acha estranho o porquê, aquele questionamento e tudo mais, até que ele descobre que todos esses cientistas que se suicidaram nos últimos tempos têm relação com esse grupo. Ou conheceu alguém ali, ou fazia parte daquele grupo. E aí depois ele faz parte até de uma reunião onde tem líderes do governo, líderes de outros países. E ali ele vê como é importante aquela investigação e ele começa a perceber que o buraco é bem mais embaixo, que tem muita coisa por trás desses suicídios e também por trás da investigação desse grupo. E o mistério ele é permeado pela questão, né, que os cientistas que se suicidaram levantam, que é sobre essa física que não faz sentido. É, porque os cientistas, eles se suicidam, né, e alguns deles deixam um recado falando que a física não existe e nada daquilo faz sentido. E aí, no meio desses mistérios e dessas descobertas das fronteiras da ciência, ele começa a enxergar no seu campo de visão uma contagem regressiva. E a gente é levado, junto ao personagem, a ficar com essa angústia e esse mistério do que seria, né, essa contagem. É da morte dele? É de um evento catastrófico? A gente fica meio perdido ali e angustiado junto com ele. E aí depois, nesse meio tempo, ele descobre o jogo, que é o jogo do Problema dos Três Corpos. E aí ele fica fascinado por esse universo. E aí é um jogo super diferente, que aí ele coloca um óculos ali de realidade virtual, tem um traje também no jogo, e aí tudo que acontece no jogo com o personagem dele, ele sente também. Então, se faz calor, se faz frio. E aí ele descobre um universo onde o universo é regido por três sóis e passa de eras caóticas para eras estáveis em pouquíssimo tempo. Pode acontecer de aparecer os três sóis e destruir aquela sociedade, ou pode acontecer de não aparecer nenhum sol e eles ficarem passando por um frio extremo. E aí, o desafio desse jogo, ele percebe que tem algo por trás, e o desafio é descobrir qual é o problema dos três corpos, né? Tentar entender se existe uma previsibilidade, né, daquela era caótica das eras estáveis. Porque é esse o problema que acontece ali, não tem previsibilidade nenhuma. Eles nunca sabem quando vai aparecer os três sóis, quando não, quando vai ficar muito tempo
frio, calor, né? E eles não conseguem ter uma certa evolução por conta desses problemas que tem ali no planeta. Então, porque você imagina, nós temos uma certa previsibilidade em tese, né? Nós temos 4 estações do ano. Mas imagina um planeta que não tem nenhum tipo de previsão de que vai ter um terremoto, de que vai ter uma seca, de que vai ter uma enchente, de que vai ter um maremoto. E lá é muito assim. Aqui nós temos uma certa previsibilidade, né? Uma certa previsão, e nós conseguimos prever alguns acidentes. Lá eles não têm nenhum tipo de conexão de quando vai ficar tranquilo de se viver e quando é um período mais para eles tomarem mais cuidado, né? Tanto que eles fazem até a Luana vai explicar uma forma de secamento para poder conseguir sobreviver ali em alguns momentos. Sim, eles têm um jeito bem diferente de viver a esse universo, né? Eles têm uma coisa que chama de desidratação. Então, quando eles percebem que tá vindo uma era caótica, né? Já faz dias que tá aquele sol ali e tudo mais, eles conseguem se desidratar. E aí tira todo o líquido do corpo, vira como se fosse um tapete de pele, como se fosse ficar em stand-by, que é para não consumir energia, não consumir comida, nem nada do tipo, e eles conseguirem sobreviver até vir uma era estável. E aí o interessante é que às vezes, quando o rei ali daquela sociedade, às vezes ele acha que tá vindo uma era estável, porque já faz uns dias que tá estável, aí ele manda reidratar todo mundo, reidratar, reidratar. E aí acontece de reidratar todo mundo, e aí logo depois, no mesmo dia, já vinha uma era caótica, porque não tem previsibilidade. Então, é bem interessante esse modo de viver desse povo. Mas até voltando na história, que a gente foi longe, né? O Wang, ele passa a investigar aquilo tudo que ele tá vendo, né? Que ele tem aquela contagem regressiva, ele começa a ver o universo piscando, ele começa a ver várias coisas que ele não consegue explicar e que ele acha que aquilo é sobrenatural. E aí ele vai desabafar com o Dashi, que é um dos policiais que foi lá na casa dele chamar ele pra investigação e tudo mais. E aí ele desabafa, acha que aquilo tudo não tem explicação. E aí o Dashi fala pra ele que sempre tem alguém por trás de coisas que a gente acha que não tem explicação. E aí nessa hora a gente até para pra pensar também, a gente fala, realmente, tem alguém por trás disso tudo que ele tá vendo. Mas quem será? Que tecnologia? O que tá acontecendo, Que tecnologia é essa que consegue colocar coisas no campo de visão de outra pessoa? Então a gente fica bem curioso também pra saber o que tá rolando, quem tá por trás disso tudo. Durante essa busca do Wang sobre o que está acontecendo no campo de visão dele, o que seria essa contagem regressiva, ele se encontra com a Wei Wendy, que é a personagem lá do início do livro, né, que teve o pai assassinado de forma brutal, e ela começa a contar sobre o período dela na base da Costa Vermelha. E aí que ele começa a entender o que realmente está acontecendo e sobre a pesquisa de vida fora da Terra. E aí ele começa a ver que duas coisas que ele não acreditava, né, como cientista, vida extraterrestre, coisas aparecendo na visão dele, coisas sobrenaturais. Ele começa a tentar ligar os pontos para ver se faz sentido tudo isso de alguma maneira. E aí depois também aparece um outro cientista na história que ele também recebe que depois ele recebe uma ligação falando para ele parar a pesquisa dele. E aí acontece que a esposa desse outro cientista morre também, porque tá fazendo parte de uma outra pesquisa. E aí várias coisas assim vão acontecendo que se fica, meu Deus. É uma coisa que a Luana tá rolando? Citou. Inclusive, o Wang também recebeu essa ordem de parar com a pesquisa de nanomateriais que ele vinha fazendo. A visão dele voltaria ao normal se ele parasse com essa pesquisa, né? Então ali a gente já começa a ter indícios do que pode acontecer nessa trama do livro. Aí, depois de alguns acontecimentos, acontece um encontro dos jogadores. E aí, nesse encontro, o que acontece? Tem algumas pessoas que acham que aquele universo realmente existe, que Trisolaris é real, que Trisolaris precisa ser salvo, né? É preciso descobrir o problema daquele universo para ajudá-los. Enquanto tem alguns jogadores que não acreditam, que imagina, é apenas um jogo, esse universo não existe. E aí, o que acontece? As pessoas que não acreditam são convidadas a se retirar, o login deles do jogo é excluído. E não, obrigada, não precisamos de você aqui. Aí os que acreditam no jogo passam a ser chamados de camaradas e passam a fazer parte de uma certa organização. E aí depois dessa reunião, o Wang volta pro jogo, já se passou um tempo no jogo, né, que ele fica um tempo sem jogar, mas aí quando ele volta, ele encontra todos os Trisolarianos reunidos e eles estão assistindo uma expedição rumo à Terra. 4.000 anos separam Trisolaris aqui da Terra. E aí, lá dentro do jogo, o jogo é encerrado ali,
simplesmente o jogo acaba e aparece uma mensagem. Se você permanecer fiel à sua promessa, nos encontre na organização Terra Trissolares. Algo assim. E aí ele vai depois nesse encontro, né, no encontro dessa organização, e aí várias coisas acontecem nesse encontro. A Ye Wendy, lá do começo, que ela vai aparecendo ao longo da história, ela aparece nesse encontro também, e aí ele descobre que a Ye Wendy foi quem deu início àquilo tudo, e aí várias perguntas ele levanta pra ela, né, como que ela deu início àquilo, como que ela conseguiu reunir tantas pessoas, e aí tanto que nesse encontro tem muito mais gente do que aquele primeiro encontro que ele foi. E aí são pessoas que acreditam que Trissolares realmente existe, que eles precisam ser salvos, como se fosse uma divindade, né? Eles querem muito que Trissolares venha pra Terra, como se fosse um ser divino. Uma salvação pro planeta, Exato. Né? Enquanto tem gente que quer simplesmente que Trissolares venha pra realmente nos conquistar. E aí a gente descobre que a mensagem que a Ye Wendy mandou lá no início do livro é justamente enviando a nossa localização para Trissolares. Não era só uma história, né? Realmente aconteceu. A única questão é que o sinal enviado novamente para a Terra foi que era para a gente não responder, né? Um Trissolariano, na verdade, ele estava alertando para que a gente não enviasse esse sinal com a nossa localização, justamente para evitar com que eles fossem à Terra para fazer essa conquista e essa destruição. Sim, só que aí a Wendy, ela estava tão revoltada naquele momento, né, pelo ódio dela pela sociedade, que mesmo a mensagem sem um alerta, mesmo na mensagem escrito, não responda, se você não responder, a gente vai localizar vocês e vamos aí invadir. E mesmo assim ela responde e fala, não, pode vir, eu vou ajudar vocês a nos conquistar. Aí nós somos levados justamente à teoria da Floresta Negra, que questiona por que mesmo a gente enviando tantos sinais, né, para fora da Terra, a gente nunca recebeu uma resposta. Segundo essa teoria, o universo é um lugar hostil e perigoso e cada civilização tá ali na espreita, né, na moita, tentando se esconder e evitar qualquer tipo de invasão ou qualquer tipo de contato com outra civilização, porque a gente não sabe o que esperar do outro lado, né? No caso aqui do problema dos três corpos, ao enviar o sinal da Terra para Trissolares, nós mostramos a nossa localização e fizemos com que eles viessem até nós para nos conquistar. Então, a teoria da Floresta Negra, ele sinaliza e até faz de uma forma de alerta, né, do que a gente pode estar fazendo ao enviar a nossa localização para fora, né, o que pode acontecer se isso realmente for uma verdade. Sim, aí até no segundo livro do Liu Cixin, que se chama A Floresta Sombria, ele se aprofunda mais nessa questão, ele dá mais detalhes sobre toda essa preparação, né, para receber os Trissolarianos, né, a vinda dos Trissolarianos. Então, o segundo livro, ele entra mais a fundo ainda nessa história, né? Nesse paradoxo que realmente... do que aconteceria, né? Como seria se a gente recebesse resposta, se a gente fizesse contato, como que seria tudo isso? E aí, só pra finalizar a história do livro que a gente tava falando, lá naquela reunião ali que tá acontecendo, que o Wang descobre as coisas através da Ye Wendy e tudo mais... Depois a polícia chega, algumas pessoas vão presas, acontece várias coisas ali naquele momento. E aí depois, a partir dessas pessoas que foram presas da organização ali naquela reunião, é que a gente vai descobrindo mais detalhes. Porque através dos depoimentos das pessoas, através do depoimento da Ye Wendy também, a gente vai entendendo como aconteceu tudo isso, né? Em que momento ela mandou a mensagem, o que aconteceu, como que ela conseguiu montar essa organização, reunir tantas pessoas que acreditam em Trissolares, que querem que Trissolares venha. Então, a partir dos depoimentos que a gente vai descobrindo mais detalhes e a história é bem, bem legal. E se você ficou curioso e não quer esperar até o dia 21 de março, né, a série da Netflix, já tem uma série da Tencent TV, nós vamos deixar o link na descrição para você assistir de forma gratuita pelo YouTube. Sim, aí também, né, em breve lança a série da Netflix. Confesso que eu tô bem animada pra saber o que vai acontecer, como que eles vão passar pra história, né, tudo isso. Pelo que eu já dei uma olhada no trailer que saiu, nas notícias,
não parece estar tão fiel assim ao livro. Porque, por exemplo, o livro, a história acontece na China, os personagens são chineses, tanto que a série da Tencent também, os personagens são chineses, a história acontece na China. Enquanto essa série da Netflix, dá pra gente ver pelo elenco que tem outras nacionalidades. Deu uma diversificada, né? A história vai ser contada de uma maneira mais global, né? E não exclusivamente ali na China. Então vai ser uma adaptação diferente, mas tô bem animada pra assistir. E se você já leu o livro, já assistiu a série, conta pra gente o que você achou, quais são as suas teorias, que a gente vai ler e vai achar muito legal saber e dividir também. E se você quiser saber mais notícias sobre o Brasil e a China, você pode acompanhar o nosso blog, chinatbrasil.com.br, e tem também as nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook, vai aparecer tudo aí na tela pra vocês. Não esquece de deixar o seu curtir e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, pessoal!